pedir para a irmã, por gentileza, fechar essa porta lateral, por gentileza. Isso, obrigado, meu irmão. Irmãos, como eu dizia, louva a Deus, ontem foi o primeiro dia de festividade do Artus. Feliz em nossa igreja ter um quarteto, irmãos, começando agora os primeiros passos. Mas eu louvo a Deus por esses jovens que têm se disponibilizado, irmãos, a adorar a Deus em coinonia, em comunhão, junto com a igreja, fazer parte do culto público e solene, trazendo ao Senhor o cântico, o canto quarteto, né? O canto de quarteto. Não é fácil, nunca fiz parte de um quarteto, mas já cantei, né? Já participei em algumas músicas, em algumas vezes em quarteto, e requer empenho, dedicação, ensaio, irmãos, não é fácil, mas o Senhor merece toda a dedicação, todo o empenho, porque Ele é digno. Então esse pessoal está aqui, uns são casados, têm responsabilidade, trabalham, estudam, mas se dedicam para estar aqui ensaiando, para ofertar a Deus sempre o melhor, assim como o coral, assim como o coro jovem, Maranata e tantos outros grupos. Não, então louvo a Deus por isso, como eu falava ontem, bendito seja Deus, porque essa igreja é uma igreja musical, muitos corais, muitos conjuntos, muitos quartetos femininos, né, quintetos, trio, enfim, né, e que o Senhor continue despertando, como eu falava, nessa nova geração, o desejo de louvar a Deus com excelência, porque no céu vai ter música, amém? A música transcende o homem não inventou a música, o homem aprendeu a fazer música, não é? A desvendar a música, a nomear os acordes, as notas musicais, como foi tão bem declarado aqui no poema. O homem também gosta de música, desde pequeno, quando a gente nasce, já éramos musicais, é assim ou não é? Mamãe pegava no braço e começava a ninar com o quê? Com música, né? Já se sabe disso. Criança recém-nascida está agitada, você bota uma musicazinha, né? Aquelas musicazinhas bem calminha de criança, que até a gente dorme, às vezes o pai e a mãe dormem primeiro, acalma, né? Você bota lá o brinquedinho para tocar as musiquinhas e a criança acalma. A gente já nasce com isso, a música está presente na criação, né? Os pássaros, o som da criação. Tempo atrás a NASA descobriu que o universo tem som, até então não se sabia disso, mas o universo, as galáxias, as estrelas produzem som. Para quem ouvir? Para quem ouvir o som? Que som é emitido pelas galáxias e os bilhões de estrelas? Quem escuta isso? Por que esse som é emitido? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento, as obras de sua mão. Então a música está presente em tudo, a música, ela transcende o homem, a música é de Deus. Infelizmente o homem pega tudo que Deus presenteia e às vezes transforma em algo maléfico, né? Então o homem no pecado, né? O diabo leva o homem a produzir a música má, a má música, a música que deturpa, a música que incentiva o ódio, a música que estimula a prostituição, a música que pode ser desvirtuada para tantas coisas, como muitas coisas na vida. Mas a música não é do diabo, né? Alguém tem a mania de dizer, o diabo era regente no céu. Ainda hoje eu procuro isso na Bíblia, não achei. De Gênesis a Apocalipse, que o diabo era regente, era maestro, que o diabo fazia música no céu. Já procurei, não achei. Por favor, se alguém encontrar, me mostre, porque talvez seja a minha ignorância, eu não encontrei isso ainda. Mas você me mostre que o diabo era o regente no céu. A música não é do diabo, a música é de Deus. Agora o diabo também, tudo que toca, o pecado, tudo que toca, deturpa. E aí tem música que é do diabo mesmo, né? E aí o mundo está presente nisso. Mas a boa música, ela é para o louvor e adoração do Senhor. E a igreja é esse lugar, né? Melhor do que isso, só no céu. Melhor do que ouvir esses rapazes cantando o quarteto, a harmonia do coral, dos conjuntos musicais, só as vozes angelicais. Aí que deve ser um negócio fabuloso, né? Só no céu é que a gente vai ter excelência. Mas enquanto aqui a gente degusta, né? A gente experimenta daquilo que está esperando a gente. E o interessante, eu sempre digo e repito isso, a música você escuta, você se deleita, né? Você sente alegria com ela, mas ela não é para você, ela é para Deus. Mas Deus divide ela com a gente, né? Deus compartilha. Então o louvor é para Ele, mas a gente é edificado. O louvor é para Ele e a gente se alegra, né? O louvor é para Ele, mas a nossa alma se renova. Veja que maravilha, né? Por isso, louvado seja Deus pelos grupos musicais, pelo quarteto Artus, pelo coral, pelo quarteto Levini, isso, Livni,
Levinim, Gilberto, tu está me incentivando ao erro aqui. Levinim, muito bem, Levinim. Deus abençoe os irmãos, né? São várias denominações aí no quarteto, não é uma só. Deus abençoe cada um, sua igreja, seu pastor, seu ministério, sua família, no nome de Jesus. Ontem tivemos também a presença de alguns quartetos, foi uma bênção, irmãos. Muito bem, convido você a abrir a sua Bíblia no texto base, que nós já lemos, mas mantenha ela aberta. Nós faremos leitura de alguns versos, na verdade dos versos do capítulo, mas eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 5 de Apocalipse. Trago o abraço do pastor Alberto, como falei hoje pela manhã, está no aniversário da nossa congregação lá em Genipapo, Sanharol, no interior do estado, mas trago um abraço aqui caloroso do pastor a todos os irmãos e ao quarteto. O texto escolhido pelo quarteto, eu quero só recitar o verso 12 com você mais uma vez, que é a divisa, embora nós ficaremos com todo o capítulo, mas vamos recitar apenas o verso 12, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Que Deus, pois, aplique sua palavra aos nossos corações. Senhor, muito obrigado pela porção da tua palavra mais uma vez lida, e rogamos ao teu Espírito que o Senhor traga a interpretação fiel e a aplicação fiel desta palavra ao coração da tua igreja, que eu possa dividir, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Nada provém de mim mesmo, em mim mesmo sou estéril, infrutífero, vazio, mas a excelência do poder está em ti, no teu Espírito. Por isso, usa-me para a glória do nome de Jesus Cristo. Leva a mente e o coração da tua igreja, está atento à tua voz, que nada venha nos roubar esse momento tão importante, ó Deus, de entender a tua palavra. Fala o coração do homem, da mulher e do jovem, essa é a nossa oração no nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, este belíssimo texto, quando você lê, eu estimulo você talvez ler em casa, na sua devocional, com calma, capítulo 5 de Apocalipse, capítulo 4, porque tem crente que tem medo de Apocalipse. Misericórdia, eu não gosto de ler o livro de Apocalipse não, pastor, que me dá medo. É uma besta que levanta do mar, é outra besta que levanta da terra. Olha, é o anticristo, e olha, é taça descendo para um lado, é trombeta, e é fogo, e é trovão, e é terremoto, e é tanto. Ixi, eu não gosto de ver não. Meu irmão, o livro de Apocalipse, que eu sempre digo aqui, não foi feito para lhe dar medo. O livro de Apocalipse foi escrito para lhe dar esperança. É para você saber que, embora o mundo cada vez mais vai caminhar para o caos, para o juízo, mas em suma, o que o livro de Apocalipse está dizendo é o seguinte: ele está no controle. Tudo está acontecendo porque ele está permitindo, e quem tem um controle é ele. Então ele está dizendo para mim e para você: fique tranquilo, o mundo pode desmoronar, eu estou no controle. Então o livro de Apocalipse é para trazer paz ao coração. A gente olha para esse mundo caótico, a nossa sociedade desmoronando, guerra, rumor de guerra, nação contra nação. A gente olha esse caos e a gente diz, e alguém pode dizer: rapaz, esse mundo vai parar onde? Eu sei onde ele vai parar e eu sei o final dessa história. Está com medo? Não, estou não, porque eu sei que o Senhor está no controle, tudo isso tem que acontecer, né? Tudo isso está na mão dele. E o final é Apocalipse capítulo 22, e vi novo céu e nova terra, e já não existe mais noite, não haverá choro, não haverá lágrima. Olha, o final é a vida eterna com ele. Então a viagem pode ser esburacada, não é? A estrada pode ser difícil, mas a chegada é certa e garantida. O caminho que tem que se trilhar é difícil, e Jesus nunca falou que seria fácil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ele tem o controle de todas as coisas. Então o livro de Apocalipse, por favor, meu irmão, não tenha medo dele não, leia, não é? Agora, de fato é um livro às vezes difícil de ser entendido pelo muito simbolismo, muitas figuras que tem aqui, não é? Às vezes as pessoas querem entender Apocalipse na literalidade. Então um dragão com 10 chifres, cabeça, olho por tudo que é canto, você vai ver animais surgindo aqui, mas tudo isso são simbólicos. E aqui no capítulo 5, que é o texto base, é um texto muito bonito, muito belo, né? Uma visão que João tem, que começa desde o capítulo 4.
Para quem talvez não tenha familiaridade com o livro de Apocalipse, você que está nos visitando, ou nunca teve oportunidade de ler, o livro de Apocalipse é uma carta que João, discípulo de Jesus, o último discípulo vivo, o último discípulo a morrer dos 12, né? Aquele discípulo que esteve aos pés da cruz de Jesus, aquele discípulo que reclinou a cabeça sobre o ombro de Jesus na ceia, né? Que sempre foi muito próximo de Jesus. Já avançada a idade, por volta do ano 90 da era cristã, já no final do primeiro século, João é preso pelo Império Romano e levado para uma ilha chamada Patmos, e ali ele fica numa ilha de detenção. Era uma espécie do que foi Itamaracá muito tempo atrás, ou Fernando de Noronha, um desperdício, né? Transformar Fernando de Noronha e Itamaracá numa ilha de detenção. Mas foi isso há muito tempo, né? Mas depois se tornou turístico. Mas aí a ilha era feito isso, porque bota o camarada lá, o cara não tem para onde fugir, não tem problema do camarada fugir. Ele fica isolado dentro de uma ilha. E João é levado para essa ilha em Patmos, e ali ele é preso, né? Numa tentativa de calá-lo, numa tentativa de impedi-lo de continuar pregando, numa tentativa do Império Romano de frear o crescimento da igreja. Mas até parece que você restringindo alguém, né, ou parando um apóstolo, você vai parar a igreja do Senhor. Parece que se isolar ele numa cadeia como Paulo e Silas vai impedir alguma coisa, porque o culto acontece dentro da cadeia e Deus se faz presente. João está na ilha de Patmos, está isolado da igreja, mas Jesus o visita e diz: escreva a carta, porque eu vou mandar a carta para as igrejas. E aí o Senhor aparece para João na ilha de Patmos e começa a trazer uma série de visões para João, e diz a João: você vai escrever para 7 igrejas que estão espalhadas em toda a Ásia Menor. E aí Deus vai nomear, vai dar o nome dessas igrejas e diz: você vai escrever 7 cartas. E dentro dessas cartas tinha algo que é o livro de Apocalipse, mas cada um tinha uma carta específica para uma igreja, falando para aquela igreja daquilo que eles estavam acertando e aonde eles estavam errando, Deus corrigindo a sua igreja. E o conteúdo geral da carta, o livro de Apocalipse, endereçado para todas, e não só para aquelas 7 igrejas, mas para todas as igrejas de todos os tempos, em todas as eras. Então Deus leva João em visão, em espírito, e João é levado, não é, para um tempo futuro. Eu entendo, e a minha visão, que João não é só levado a ver, mas João é levado a um tempo futuro. Isso não é problema para Deus, em nenhum sentido. Então, João é levado a ver, vem e veja o que vai acontecer depois disso. Ou seja, você vai ser levado para frente, você vai ver, e depois você vai escrever o que você viu e vai escrever e vai falar isso para a igreja. Eu costumo sempre dizer no discipulado é o seguinte: sabe quando você vai vendo, não é? Às vezes as pessoas têm essa mania, vai vendo uma série, vai vendo um filme, ou vai lendo um livro, e a história começa a ficar um pouco, não é, contrariante, você vai começando a ficar angustiado com a história. Aí o que você faz? Deixa eu ir lá para o final, deixa eu ir para a sinopse, deixa eu ver sobre o que esse filme fala. Aí tem a sinopse do filme. Tem gente que gosta de ver, né, a sinopse, ou ver o comentário, esqueci o nomezinho que dá agora, que quando fala o comentário do filme, né? Como é? Quando alguém... spoiler, obrigado. O spoiler, não, eu vou ver logo o spoiler do filme, que é que o filme... porque eu não gosto não de ficar sem saber não, eu quero saber se vai terminar tudo bem. É assim? Então você vai ler e ver a sinopse, você vai ler e ver o resumo do livro para saber sobre o que vai tratar. Não, já vi que está tudo certo, vai dar tudo certo, o mocinho vai ganhar a história, o vilão vai ser, né? Agora eu vou continuar vendo a história. Então é isso. Você tem a igreja no primeiro século sendo perseguida pelo Império Romano, milhares de cristãos morrendo por conta da sua fé, os irmãos estão angustiados, né? Já havia, né, todos os apóstolos praticamente, os discípulos já haviam morrido, martirizados, e agora os irmãos estão nessa perspectiva: o que virá? O que vai acontecer? Jesus disse que ia voltar, e por que ele ainda não voltou? Porque na mente da igreja primitiva, Cristo voltaria ainda nos seus dias, ainda naquela geração. Isso não aconteceu, e aí o Senhor vai trazer essa palavra, vai trazer esse livro de Apocalipse, é exatamente para trazer esperança para a igreja, é para mostrar para os irmãos, para a igreja daquela era e para a igreja de hoje, de todo o tempo, é que Deus está no controle da história, Ele vai voltar como Ele prometeu, só que há um cronômetro, há uma cronologia, há uma sucessão de eventos que precisam acontecer, e não se preocupe, porque tem que acontecer, e Deus está no controle. Não precisa temer o anticristo, não precisa temer a besta, não precisa temer o juízo que virá, porque ele virá sobre aqueles que devem receber o juízo, mas para aqueles que se arrependem, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há nada a temer. Aqueles que já lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, como está descrito, não há nada a temer.
O que nos espera é a coroa da vida. Então o Senhor vai dizer, mostrar exatamente isso. Tudo isso vai acontecer, mas descansem. E aí ele já no primeiro capítulo ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E aí ele diz, está feito. Nada vai ser alterado, nem o diabo tem um controle sobre a história. O diabo só faz aquilo que está determinado até o limite que ele pode fazer. Ou seja, toda a história e todo o controle do universo está no controle de Deus. Então o livro de Apocalipse ele é escrito para este propósito. Então João é levado a ver uma sucessão de eventos. E aqui, meu amigo ouvinte, você que talvez nunca leu o livro de Apocalipse, quando leu esse capítulo ficou meio sem entender. Pois é, para não tomar tanto tempo, no capítulo 4 você vai ver o início dessa visão. João é levado no capítulo 4 e ele é levado ao trono de Deus. E aí ele se chega diante do trono de Deus, ele vê o Senhor assentado sobre um trono, ele vê seres viventes rodeando o trono, ele vê 24 anciões sentados em tronos ao redor do trono de Deus. Então é uma imagem onde tem um trono de Deus no centro, 4 seres viventes que ele vai descrever, não é? Bem, ao nosso primeiro ver são bem estranhos. Um tem rosto de homem, um tem rosto de leão, um tem rosto de cordeiro, um tem rosto de águia. Há toda uma simbologia que não dá tempo da gente expressar isso. Mas 4 seres viventes, querubins, serafins que louvam a Deus ali ao redor do trono. Ao redor destes você tem 24 tronos com 24 anciões sentados. E aí você vai vendo cada vez mais sendo acrescentado, como se João fosse distanciando-se daquela imagem. Mas o ponto de partida da visão é o trono de Deus. O ponto de partida é Deus no centro de todas as coisas, reinando e governando todas as coisas. O ponto que João é levado a contemplar um culto. Nada mais do que um culto, que a gente vê no capítulo 4, capítulo 5, é um culto a Deus. Um culto de louvor e adoração a Deus. E é interessante, meus amados irmãos, que o livro de Apocalipse é um livro repleto de hinos. Poucas pessoas sabem disso, mas o livro de Apocalipse é um livro repleto de hinos. Você tem hino no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 7, no capítulo 11, no capítulo 12, no capítulo 15, no capítulo 16, 18 e 19. O livro de Apocalipse só perde para o livro de Salmos, porque é um livro de hinos, é a hinologia do povo judeu. Salmos são hinos, são canções. Mas o livro de Apocalipse é um livro com muitos hinos. E a gente leu aqui muitos, uma parte desse aqui no capítulo 5. E tudo isso para trazer alento, tudo isso para encorajar os irmãos perseguidos. É para dizê-los, continuem louvando, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das perseguições, porque o céu continua louvando, Deus continua sentado no trono. Todos os seres continuam louvando a Ele. Louvem ao Senhor, igreja, louve ao Senhor, irmãos. Não importa o que está ao nosso redor, continuemos nesse culto. Não importa o que se suceda, continue a louvar, continue a adorar. Por quê? Porque Ele é digno. Ele está entronizado, louvem-o. Ele venceu todas as coisas, louvem-o. E como eu falei, o louvor renova a alma. E é isso que Deus está dizendo para a igreja, mostrando, olha, o céu continua louvando, louve. E você talvez já vivenciou essa experiência, com certeza. O louvor renova a alma. Às vezes você está aflito, preocupado, angustiado, pressionado, desanimado, é assim ou não é? E aí você vai começar a louvar, e você começa a louvar ao Senhor. Você bota um hino, bota um fone de ouvido, bota um hino em casa, Alguns exageram, até para o vizinho ouvir também, vai lá, bota lá, Tenha calma, mantenha o respeito com os outros também, Mas aí você bota um hino na sua casa, bota lá, daqui a pouco você vai fazer os afazeres domésticos, Ou de repente você está no carro, você liga o seu som, o vidro está fechado, você começa a louvar, O fone de ouvido, ou então você começa a cantarolar. Você estava aflito, você estava abatido, você estava desanimado, você estava frustrado, você estava desesperançoso. Aí você começa a louvar de verdade, louvar um bom louvor, não é qualquer música não, um louvor de adoração. Daqui a pouco o que acontece? A alma se renova. Daqui a pouco aquele sentimento, daqui a pouco aquelas emoções vão passando, e aí você vai sendo renovado. Às vezes você começa a chorar, é assim ou não é? Daqui a pouco, e as lágrimas começam a escorrer do teu rosto, e aí o Senhor vai trazendo, o Senhor vai visitando, vai trazendo balde, termina você
uma bênção. Às vezes eu aperrei o menino estressando, marido e mulher, você está aperreado numa situação, eu vou louvar que é melhor. E aí você começa a louvar, a ira vai embora, a raiva vai embora. O louvor renova a alma. Por isso, meu irmão, eu digo a você sabe disso, mas não esqueça disso. Louve. Está estressado? Louve que o coração acalma. Está aperreado? Louve. Está cansado? Louve. Está sofrendo? Louve. Está chorando? Louve. Louve em todo tempo. Cante ao Senhor. Você foi feito para isso, para o louvor do nome dEle. E é interessante, meus amados irmãos, que o tema desses hinos que a gente vê em Apocalipse é exatamente cantar, contar, declarar o poder, a santidade, a grandeza, a majestade, a dignidade do Senhor. Note que o conteúdo das canções não é outro, é a majestade, é o poder, é a santidade, é a grandeza, é a majestade. Olha lá para Isaías, quando Isaías tem a visão lá do trono de Deus, e os serafins cantavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aqui também os 4 seres viventes declaram que Ele é santo. Ou seja, o tema do hino é o louvor e a adoração a Deus. No capítulo 4, meus amados irmãos, a adoração é destinada ao Deus Criador. Você lê em casa com calma. Deus está sentado no trono, e aí ela é destinada ao Deus que criou todas as coisas, e toda a criação louva a Deus. No capítulo 5 subsequente que nós lemos, o louvor agora é direcionado ao Deus Redentor. O capítulo 4 louva o Deus que criou todas as coisas, e agora o capítulo 5 louva o Deus que redimiu todas as coisas, o Deus que restaurou todas as coisas, o Deus que salvou o homem e toda a criação, porque a criação também geme por causa do pecado. No texto lá de Gênesis, Deus amaldiçoou o homem e a mulher por conta do pecado, e toda a terra, olha, maldita é a terra por tua culpa. Lá no livro de Romanos, Paulo vai dizer que a terra, a criação geme e aguarda pela redenção. É por isso que Apocalipse vai falar no capítulo 22 da redenção cósmica. Todo o universo será restaurado, as estrelas, os planetas, o planeta Terra. Esse planeta não vai ser deixado para o diabo, não, ele vai ser tirado dele. O pecador, o ímpio, aquele que não se arrependeu, tudo será tirado. João diz: vi novo céu e nova terra. Toda a criação ela é restaurada. Tudo espera a redenção. E no capítulo 5, o Deus Redentor, Ele é adorado. E o Deus Redentor é revelado e manifesto no Cordeiro de Deus, ou seja, o Filho. No capítulo 4 ele é louvado pela sua obra criadora. No capítulo 5 ele é louvado e adorado pela sua redenção. E aí perceba que ele é o centro de tudo. Ele é o centro de toda adoração. Tudo gira em torno dele. Note que na visão, o centro da visão é o trono. Tudo está ao redor. O trono, ao redor do trono, 4 seres viventes. Depois dos 4 seres viventes, os 24 anciãos. E depois dos 24 anciões, milhões e milhões, milhares e milhares de anjos. Ou seja, o centro da adoração é o trono de Deus. Nunca esqueça disso. O centro da adoração é o trono de Deus. O centro da adoração não é o homem e não é o seu coração. É Deus assentado no seu trono. Todo culto, todo louvor, toda adoração dirige-se a Ele, move-se em direção a Ele. É isso que o texto diz. Tudo vai em direção à sua identidade. Olha o texto, se você reparar o texto, você vai perceber isso. Tudo gira, o louvor e a adoração, em direção à sua identidade, ou seja, quem Ele é, o Cordeiro de Deus. Tudo gira em torno da sua posição, onde Ele está, assentado sobre o trono. Ou o Cordeiro que vai ao trono e toma da mão direita, ou recebe da mão direita daquele que está sentado o rolo, o livro. A gente vai falar sobre isso. Ou seja, Ele está no trono, no centro da adoração.
onde ele está, quem ele é, não é? O que a sua identidade, quem ele é, aonde ele está e a sua obra. Toda adoração gira em torno também da sua obra, o que ele fez, o que ele faz. Olha o texto comigo. Verso 12: digno é o Cordeiro, é a identidade. O texto vai falar muito sobre isso. Ele é o Cordeiro que foi morto, sua obra vicária na cruz do Calvário. Então ele é o Senhor, ele fez a sua obra, ele está no trono rodeado de glória. No verso 13, aquele que está sentado no trono e é o Cordeiro, é onde ele está, a sua obra, aquele que morreu, aquele que, né, foi morto para nos salvar, e aquilo que é dele, aquilo que é a sua herança, aquilo que ele tem, aquilo que ele possui, que a gente leu: poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. No verso 13, louvor, honra, glória, domínio. Ou seja, toda adoração dirige-se à pessoa de Cristo, quem ele é, a sua posição, aquele que está entronizado, aquele que tem o poder absoluto de todas as coisas, a sua obra, aquele que morreu para resgatar, para comprar de todos os povos, raças, línguas e nações o seu reino, e aquele que tem, que possui todo o poder, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a sabedoria, toda a majestade. Esse é o centro da adoração, é isso que nós devemos cantar. É lamentável que hoje a gente percebe que tem tantos hinos que se concentra em tantas coisas, menos nessas questões. Hoje nós percebemos uma música, um hino, que concentra-se mais no adorador do que no ser adorado. Parece contraditório. A adoração, evangelista Ivan, está mais centrada no adorador do que no ser adorado. A música fala mais de mim, do meu coração, das minhas lutas, das minhas angústias, das minhas vidas, de mim do que de Deus. Tem música que Deus é um mero coadjuvante, porque o homem é o centro, e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu não estou dizendo que a música ela não possa contar testemunhos. Eu não posso dizer que a música também não possa expressar a limitação do homem, as aflições do homem. Não tem problema, como há muitos salmos que fazem sobre isso, mas ela não pode ser majoritariamente isso. O que a gente percebe na himnologia hoje, irmão, de um modo geral, são músicas apenas onde o homem é o centro. A adoração, Deus como centro entronizado, está se perdendo, e nós precisamos ter cuidado com isso. E percebemos à luz da palavra de Deus que toda adoração está centrada no Senhor, que é o Criador e o Redentor de todas as coisas. E o cântico é esse: digno és, porque foste morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força e a honra e a glória. Digno és, digno és, digno és. Obrigado porque o Senhor morreu, obrigado porque o Senhor resgatou, obrigado porque o Senhor me redimiu, obrigado porque o Senhor me libertou, obrigado porque tudo pertence a Ti, a honra, o poder, a glória, a majestade, o poder, a sabedoria, tudo é Teu, Senhor, nada é meu, tudo é para Ti. E aí eu quero que você atente, entendendo que isso se trata de um culto, entendendo que isso se trata de uma adoração. Precisamos entender quão belo é essa figura. No capítulo 5, mantenha a sua Bíblia aberta no verso 1. A gente vai ver alguns detalhes aqui do texto, que trazem cor, que trazem detalhes e riqueza na beleza dessa revelação, deste culto, não é? Do Deus revelado aqui no capítulo 5. Vi na mão direita daquele que está sentado no trono. Ou seja, mão direita é destra, mão de poder, de domínio, de autoridade. Então aquele que está sentado sobre o trono, Deus criador de toda a terra, em sua mão de poder, de autoridade, de domínio, vi na sua mão destra um livro. Então é algo que está no poder, no domínio, na autoridade de Deus. O livro que rege a história da humanidade, o livro que tem os decretos de Deus. João vê na mão do Todo-Poderoso, na sua mão forte, um livro escrito por dentro e por fora.
Quando você pensa em livro, não pense no livro no formato de hoje, mas um rolo, um pergaminho, um rolo, escrito por dentro e por fora, ou seja, completo, não há espaço para ser escrito nada, tudo já foi escrito. Sabe quando você redige uma ata, você não pode deixar espaço, lacunas abertas, você tem que preencher ela toda. O livro está escrito por dentro e por fora, todos os lados, não há espaço para alterar, para se acrescentar nada, já está decretado, já está determinado, já está feito, já está escrito. O livro está escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. E aí o rolo, imagina a figura do rolo, tem 7 selos que eram feitos uma espécie de uma resina, né? Ou talvez a gente, como vê nos filmes mais antigos, uma cera de vela, mas era uma espécie de uma resina que era mole, e aí você colocava e aí selava com um anel, com um brasão, e aí aquela resina ela endurecia, ela enrijecia e ficava dura ali. Não tinha como você remover aquele selo a não ser que você quebrasse. E aí ele esfarelava, ele partia. Então era uma garantia de que aquele livro não seria aberto. Ele era um livro selado e só poderia ser aberto por alguém que tem autoridade para isso. E aqui há 7 selos. E o 7 é muito simbólico dentro da Bíblia, representa plenitude, completude. 7 o número de Deus, o número completo, 7 dias na semana. Ou seja, 7 o número perfeito, o número completo, completude. 7 selos selando aquele livro. E só a pessoa certa tinha autoridade para abrir. Isso também faz parte de um contexto da época. Os testamentos naquela cultura eram feitos dessa forma. Alguém, quando escrevia o seu testamento, fazia o rolo, e aí 7 testemunhas selavam aquele pergaminho, aquele rolo, e somente depois da morte daquela pessoa, o testamento seria aberto e lido. E tudo que estava ali escrito seria executado, e somente mediante a presença das 7 testemunhas os selos seriam quebrados para que o testamento fosse lido. E aí então, aquilo que estava determinado pelo testador iria ser executado, e é exatamente essa figura que o Senhor está mostrando. Ou seja, o livro está selado, e somente um tem poder para abrir e executar e fazer cumprir o que está determinado. O livro com os decretos, os desígnios de Deus, os mistérios de Deus revelados. E aí o texto diz: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ou seja, João diz: olha, foi dito, foi clamado, quem vai abrir o livro? E ninguém falou nada. João diz muito pelo contrário. Todos baixaram a cabeça e nem sequer puderam olhar para o livro. Porque Jesus é o executor do plano. Jesus é aquele que vai executar, ou que executou o plano da redenção. É aquele que tem o controle sobre todas as coisas, que restaura todas as coisas, aquele que tem o controle sobre o homem, sobre o universo. E aí quando ele escuta este clamor e ninguém se apresenta, o texto vai dizer que João chora. Quem é digno de abrir o livro? Ou seja, quem é digno de fazer executar os propósitos? E cada selo, quando vai sendo quebrado, vai desencadeando uma série de eventos catastróficos no mundo. Ou seja, Jesus no controle de tudo. É interessante que aqui há um elemento, uma conexão direta com aquele que tem o direito de herdar o livro, porque note, a mão está na mão direita de Deus, e o anjo diz: quem é digno? Ninguém é digno. O texto vai dizer que ninguém sequer olha para o livro, bispo, ninguém sequer olha para o livro, baixa uma cabeça, ninguém pode contemplá-lo. João chora e fica aflito, porque ninguém se apresenta, e o anjo diz: não chore, meu filho, aquele que é digno vai aparecer para assumir o controle. E aí João vai entender o plano da redenção. E o cordeiro é que é digno de tirar, de pegar, de receber da destra de Deus e fazer cumprir os propósitos de governar todas as coisas. Mas aí ele se aflige, porque quem é digno de governar todas as coisas? E é interessante, irmãos, que a gente olha aqui o que é o homem, o que é o mundo, o que é a história da humanidade. Não é nada. O homem se ensoberbece, acha que controla a sua própria vida, acha que controla o seu próprio nariz. Ei, você não tem um controle de nada.
Quem tem o controle é aquele que está sentado no mais alto e sublime trono. Creia você ou não, aceite você ou não, o fato de crer ou descrer não altera a realidade dos fatos. Ele está no controle. E aí, irmãos, ninguém se apresenta, ninguém é digno de assumir o controle absoluto. E aí João, naquela expectativa que a gente vê no verso 4, eu chorava muito porque ninguém achava digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E aí depois de João chorar naquela expectativa, João vai ouvir a voz de um dos anciões no verso 5. Um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Haverá aquele que vai executar os desígnios de Deus. Tem aquele que é digno de pôr em prática tudo que foi determinado, de restaurar todas as coisas, de redimir todas as coisas, de salvar o homem e de pôr em ordem aquilo que está fora de ordem. João agora entende a obra remidora, e aí no verso 5 o ancião vai apresentar o leão da tribo de Judá. Que maravilha! O leão, símbolo, não é, irmãos, de autoridade, o símbolo, irmãos, de força, de majestade, de imponência, o leão. E aí ele é tido que também era o símbolo da tribo de Judá, porque cada tribo de Israel tinha um símbolo, um animal, e a tribo de Judá, da qual Jesus é da tribo de Judá, o símbolo era o leão, e aí ele é o leão da tribo de Judá. Por isso ele é apresentado, ele é dito, ele é apresentado como leão, com esse símbolo de majestade, de força. Mas ele também é apresentado como a raiz de Davi, ou seja, aquele que é da tribo de Judá, aquele que é a majestade, aquele que tem a força, aquele que tem a imponência, aquele que é da raiz de Davi. Quem é que está sendo apresentado aqui? O Messias, o Cristo, Jesus, o Todo-Poderoso, o Senhor. Aqui são títulos messiânicos de Jesus. E o que eu acho bonito, irmãos, é que ele é o descendente, o filho de Davi, mas ao mesmo tempo ele é a raiz de Davi. Isso é meio contraditório, dá um nó na cabeça, né? Em Mateus capítulo 22, Jesus dá um nó na cabeça também dos fariseus. Abre sua Bíblia aí, Mateus capítulo 22. Porque se ele é descendente de Davi, como é que ele é raiz de Davi? Porque raiz vem primeiro. Se ele descende de Davi, como é que ele dá origem a Davi? Pois é, mas olha o que o texto diz, Mateus capítulo 22, versículo 41. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: quem pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe pergunta. Jesus olhou e disse: da onde vem o Messias? Ele será filho de Davi. Jesus: muito bem, e por que Davi chamou ele de Senhor? Se ele é descendente de Davi, como é que Davi reconhece a soberania dele e diz: olha, o meu Senhor chamou o Senhor? Como é que Davi conclama ele como Senhor? Então ele é antes de Davi. E aí deu um nó na cabeça dos fariseus. Ele é descendente de Davi, mas ele dá origem a Davi. Pois é, porque o descendente de Davi, o verbo encarnado, é o verbo eterno. É o Deus que criou todas as coisas, o Deus que chamou à existência um povo que não existia, chamado Israel. Ele é a raiz de Davi, o princípio que venceu para abrir o livro e os seus selos. Ele é o digno de reinar, ele é digno de estabelecer o seu reino eterno, ele é digno de reinar sobre todo o universo, de restaurar todas as coisas.
E o texto continua no verso 6. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Ou seja, o leão que é dito, o leão da tribo de Judá. E aí a gente pensa que vai aparecer um leão. Uau! Aí aparece um cordeiro. Quem é o leão? O cordeiro. É lindo isso, porque ele é o leão, mas ele se apresenta como um cordeiro. O cordeiro, um animal dócil, usado para o sacrifício. E por que ele é o cordeiro? Porque o cordeiro era um animal usado para o sacrifício, e foi o leão que foi sacrificado, o cordeiro de Deus. O leão também é cordeiro, ou seja, aquele que foi imolado, aquele que foi levado mudo ao matadouro, aquele que não reagiu, mesmo sendo Deus, não usurpou agir como Deus, aquele que olhou nos olhos dos seus malfeitores, e em nenhum momento os amaldiçoou, os abençoou e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O cordeiro mudo, o leão também foi cordeiro. O Cristo revelado, aqui está sendo revelado o Cristo, o Cordeiro de Deus, como João Batista quando vê Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que se deixou ser conduzido para ser imolado como os cordeiros no Antigo Testamento, o Cordeiro Pascual, é Jesus, é o leão. Ele é cordeiro, irmãos, mas ele não deixa de ser leão, não. As pessoas preferem e querem ver Jesus como cordeiro, e ele o é, mas ele também é leão. Ele também é leão. E aí que o texto vai mostrar aquele cordeiro, e quando a gente vê a imagem daquele cordeiro, parece uma imagem até um pouco pitoresca, né? Mas ali é um simbolismo, porque é um cordeiro imolado, ou seja, um cordeiro com um golpe no pescoço, e ele tem 7 chifres, e ele tem 7 olhos. Que visão é essa? Mas há todo um simbolismo. Ali o cordeiro é mostrado simbolizando Cristo. E o que são 7 chifres, pastor? 7 chifres, eu já disse a você que 7 é o número da plenitude. Ou seja, chifre hoje tem uma conotação extremamente negativa, né? Se alguém disser que você tem chifre, você vai ficar com raiva. Mas no contexto bíblico dos povos antigos, chifre é poder. Então lá atrás, se alguém te chamasse de chifrudo, está dizendo que você é poderoso. Poder, chifre é poder. Então o que acontece? Ele tem 7 chifres, ou seja, ele tem o poder absoluto. Ele tem 7 olhos, e olhos fala daquele que sabe de todas as coisas, daquele que vê todas as coisas, daquele que conhece todas as coisas, que tem conhecimento de todas as coisas. Então ele tem plenitude no seu conhecimento, ele sabe de tudo. E dele também representa o texto, os 7 Espíritos de Deus no verso 6. Os 7 Espíritos de Deus. Pastor, o Espírito Santo é um só, como é que é 7? 7, eu já lhe disse, repito, símbolo de plenitude. Não é que tem 7 Espíritos de Deus, mas 7 é o número da plenitude, a plenitude do Espírito de Deus, a completude do Espírito de Deus. Então, esse cordeiro, ele tem todo o poder. Esse cordeiro, ele tem 7 olhos, ele sabe de tudo, e ele tem a plenitude do Espírito, né? Ou seja, está ali Deus sentado no trono, o cordeiro imolado e os 7 Espíritos de Deus, a Santa Trindade presente ali entronizada. E é interessante, irmãos, que os 7 Espíritos fala dessa onipresença. Então o que a gente vê aqui é revelado no Cristo. 7 chifres, ele é onipotente, todo poder. Os 7 olhos, ele é onisciente, ele vê e sabe de todas as coisas. E os 7 Espíritos, ele está presente em todos os lugares, onipresente. E é esse que vai julgar todas as nações da terra. Onipotente, onisciente e onipresente. Ninguém se esconde, ninguém foge, ninguém esconde nada dele. Todos estão nus e patentes diante de Deus. Por isso ele é apto para julgar as nações, porque não há nada que seja oculto, não há nada que ele não saiba,
Não há um lugar onde Ele não está, não há nada que Ele não possa fazer. Por isso que todo joelho vai se dobrar diante dEle, e todos serão julgados por Ele, irmãos, segundo a palavra de Deus. E aí, meus amados irmãos, no verso 7, ele vai continuar: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ou seja, ele toma o livro, ele pega o livro que está sobre a mão do Senhor, o Criador, e agora ele vai executar os desígnios. Só ele pode chegar ao trono, só ele pode abrir, só ele pode controlar os decretos e executar os decretos. E é interessante, como eu falei, o mundo não gosta de pensar Jesus como um cordeiro, ou como um leão. O mundo não gosta muito dessa imagem dele sentado no trono julgando. Não, vamos pregar um Deus de amor, Ele é amor. Vamos pregar um Deus de misericórdia, Ele é misericórdia. Vamos pregar um Deus cordeirinho, Ele é cordeiro. Mas Ele também é leão, Ele é justo juiz, Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, né? Deus é amor, mas também é justiça, e há de julgar os vivos e os mortos. Não adianta fugir dessa realidade. Ele julgará os homens, e aqueles que se arrependeram encontrarão o seu amor e a sua misericórdia, mas todos aqueles que não creram e que não reconheceram Ele, encontrarão a sua ira e o seu juízo. E Ele não deixa de ser Deus, Ele não deixa de ser misericordioso, Ele não deixa de ser amável. Ele é justo e santo, Ele é fogo consumidor. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. É a ira santa de Deus sendo derramada sobre a impiedade. Para a gente concluir, chegando no verso 8, os seres viventes, os anciões, os 24 anciões vão adorar. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. A visão vai ampliando, está no trono, os 4 seres viventes, chegamos agora nos 4 anciões. Os 24 anciões, perdão. Os seres viventes, que eu costumo dizer, estão adorando ali, é o quarteto, tem um quarteto ali presente, os 4 seres viventes ali cantando ali ao redor do trono, santo, santo, santo é o Cordeiro, né? E aí, meus amados irmãos, agora os 24 anciões, pastor, que 24 anciões são esses? A maioria dos intérpretes, eu concordo, ali representa a plenitude do povo de Deus. 24, 12 do Antigo Testamento, poderia ser as 12 representando as 12 tribos de Israel, e os outros 12, os 12 apóstolos, ou seja, representando o povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento, a plenitude do povo de Deus sendo representado, porque eles ali são sacerdotes, eles ministram diante de Deus, eles estão coroados de glória, eles reinam com Cristo. Então ali os 24 anciãos representam a totalidade do povo de Deus, desde o Antigo ao Novo Testamento, aqueles que foram redimidos por Deus em todas as eras. Também há uma relação dos 24 turnos de sacerdotes que você tinha no período do templo. Você tinha 24 turnos de sacerdotes, ou seja, então os 24 anciãos representam a plenitude do povo de Deus, a totalidade do povo de Deus. E o que o povo de Deus está ao redor do trono? Com harpas, fazendo o quê? Louvando. E com taças de ouro, com incenso, que é o quê? Orações. E aqui há uma simbologia com o culto no templo, o incensário que representa as orações. Ou seja, o povo de Deus está constantemente louvando a Ele, adorando a Ele e levando a Ele as orações e as súplicas. Assim é a vida do cristão. E aí no verso 9, eles entoam um novo cântico ao Senhor. Entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, os redimidos louvam ao Senhor de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações. Deus salvou. Deus salvou homens de todas as partes. E aí os anciãos estão dizendo: Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor comprou com o teu sangue todos os homens de todos os povos, raças, línguas e nações. A obra missionária, a obra de Deus, a obra de Cristo, a missão que alcançou todos os 4 cantos dessa terra. E aí eles louvam, estão ali como sacerdote, reinando para sempre. E o que é belo é porque aqui há uma nova canção em seus lábios.
uma canção de glória e louvor ao Cordeiro. E no verso 10, a voz das miríades celestiais. Ouvimos a voz dos 4 seres viventes, agora é acrescentada a voz dos 24 anciãos, representando a totalidade do povo de Deus, povos, raças, línguas e nações. Agora a coisa fica mais macro, e agora no 10 a gente vê as vozes das miríades celestiais se unindo, irmãos, no verso 11, se unindo aqui. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. O número era milhões de milhões e milhares de milhares, ou seja, as miríades celestiais, os seres celestiais, o trono de Deus, os 4 seres viventes, os homens redimidos e os anjos. Agora todos se unem em louvor ao Cordeiro de Deus que é digno. A visão vai se ampliando, ela vai se espalhando, e João vai tendo uma visão do trono. E por fim, meus amados irmãos, no verso 13, acrescenta-se a última etapa, ou a última parte. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Ou seja, entra aí agora os últimos componentes desse coral. Quem é a criação? A criação que em Romanos clama por redenção, está também louvando ao Senhor que redimiu todas as coisas. Os 4 seres viventes, os 24 anciões, as miríades celestiais e toda a criação, todos os seres viventes, tudo que há na terra, debaixo da terra, no mar, tudo, também começam a cantar: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, o Senhor Criador e ao Senhor Redentor de todas as coisas, glória, domínio, louvor, honra pelos séculos dos séculos. Este é o culto que João viu. E é interessante que a gente nota que na redenção a sequência é inversa à criação. Na criação, Deus, a sucessão da criação em Gênesis é Deus vai criando os seres viventes, os animais, a terra, tudo, e por último é o homem. Na redenção é o inverso. Primeiro restaura o homem e depois está restaurando a criação. Você já foi restaurado? Você já foi redimido? A criação ainda espera por redenção. Mas você, meu irmão, que já teve a sua experiência com Cristo, você pode dizer: eu já fui redimido, pastor. Estou só esperando o corpo glorificado, mas a minha alma já foi redimida, só esperando a plenitude dessa redenção. E a criação espera por isso. Então tudo que existe se une, se volta ao redor do trono. Aqui não é presente o ímpio e a sua impiedade, mas só, irmãos, aqueles que foram restaurados por Deus. Este é o culto que João foi levado a ver. Este é o culto, irmãos, que representa os desígnios, os planos de Deus, a mão de Deus reinando sobre toda a terra. E nós fazemos parte também disso, estamos incluídos nisso. Por isso, continue com as suas harpas, cantando: digno é o Cordeiro que foi morto, né? De sentar sobre o trono, de ser adorado. Continue com as suas taças de oração, clamando e orando. Por quê? Porque o seu Redentor vive, porque a sua redenção é verdadeira, porque Cristo já lhe garantiu a redenção através da cruz do Calvário, porque Ele é o Cordeiro que foi morto, mas reviveu. Que Deus, pois, aplique sua palavra ao nosso coração, que você continue louvando a esse Senhor que é digno, com alegria e júbilo, sabendo que tudo está no controle dEle, e que é só uma questão de tempo, no abrir e fechar de olhos, e aquilo que há de ser, será. E quando os selos forem abertos, e aí você lê o texto em casa, e cada selo quando for aberto vai chamando aí trombetas e taças,
Não se desespere, não se aflinja, creia, a redenção já nos foi garantida por Ele, em nome de Jesus. Fica de pé.